No vídeo de hoje nós vamos falar sobre marketing pessoal. Quais são as estratégias que podem te ajudar na carreira? O que influencia o seu resultado profissional? Como nós estamos falando de marketing, a primeira preocupação é a construção de um personal branding, a marca, a força da sua reputação. E como é que isso pode ser operacionalizado? Uma reputação, ela precisa atender a determinados critérios, ela precisa conter atributos, que é assiduidade, não faltar ao trabalho, pontualidade, ter horário para chegar, qualidade das entregas. Agora, além do senso comum, você precisa identificar o que representa valor no ambiente que você está trabalhando, porque são esses os critérios mais importantes que você precisa atender. O que representa valor? Qual é a conduta daquelas pessoas que conseguiram progressão profissional naquele ambiente? Outro aspecto muito importante. A comunicação, muitas vezes, ela vai na frente da competência. Você encontra pessoas desqualificadas, que são caixinhas vazias, mas conseguiram comprar a confiança dos líderes e foram indicadas para cargos de progressão profissional. Por que isso aconteceu? Habilidade de comunicação. Venderam o que não tinham para entregar, mas conseguiram vender. Não basta a competência, assiduidade, pontualidade, descobrir o que é valor naquele ambiente se você não se comunica bem. Agora, a análise de ambiente ela é muito importante para o profissional. Um exemplo, se você trabalha em uma empresa decente e faz tudo certo, você se torna um candidato natural à progressão. No entanto, se você está num ambiente medíocre e faz tudo certo, você é uma ameaça. Porque em um ambiente medíocre, o que é valorizado ali? Puxar tapete, indicação por amigos e competência entra em quarto, quinto lugar, ou nem é cogitado. Um exemplo muito interessante disso é o Belarmino Iglesias. Ele veio da Espanha sem dinheiro nenhum no bolso e trabalhou em diversas empresas. Trabalhou em padarias, restaurantes, bares, churrascarias. Aonde ele não percebia um horizonte para prosperar, ele saía. E isso no começo do século era muito ruim para o currículo. O sujeito que abrisse uma carteira de trabalho e via mais de 2 empregos, significa que aquele profissional é instável, quando ele estava só procurando melhores condições profissionais. Mas ele fez isso, trabalhou em diversas empresas, até que ele trabalhou em um restaurante e que os proprietários deram sociedade para ele. E isso deu muito certo, porque pouco tempo depois ele comprou a parte dos outros proprietários. Como é que ele fez isso? Ele ganhava muito pouco, mas o pouco que ele ganhava, ele investia comendo em outros restaurantes, para saber o que tinha de bom, o que tinha de ruim, e levava essas novidades para onde ele trabalhava. E como ele trabalhava em uma organização decente, os líderes logo perceberam o potencial dele e ele pôde progredir, ele virou dono. Essa empresa que ele começou a trabalhar hoje é o Rubaiá. E na prática, como é que você identifica se o ambiente ele é decente ou é medíocre? Em primeiro lugar, cada vez que surge uma vaga de liderança, esse líder é indicado externamente. Ou seja, a empresa está subcomunicando que ninguém naquele ambiente é capaz de assumir uma condição de liderança. Dessa forma, não adianta você agir bem, fazer tudo corretamente, porque os cargos de liderança sempre vão ser ocupados por gente de fora. Se você quiser permanecer em um ambiente assim, tem que se conformar com essa condição. Segundo indicativo, as promoções são sempre para os amigos e não para quem merece. Se você começa a observar isso, naquele ambiente, muito provavelmente a competência não será valorizada, não será um critério para promover o profissional. Terceiro, alto turnover. Significa que as pessoas passam pouco tempo lá. Aquelas mais ambiciosas, porque pretendem uma condição profissional que não será oferecida naquele ambiente. E por fim, a ocorrência de doenças emocionais, o que significa que as pessoas não têm prazer de atuar ali. Um aspecto importante:
Todo mundo conhece uma pessoa bem preparada que encontra dificuldade profissional. Da mesma forma, muita gente conhece uma pessoa tola que ocupa um cargo de liderança. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, elas não representam ameaças para os seus chefes. É muito comum você ter um chefe vaidoso e que se sente ameaçado pela qualidade das entregas, pela projeção de algum funcionário. Desse modo, é uma atitude inteligente não demonstrar inteligência a mais do que o seu líder. Essas pessoas, por habilidade de comunicação, elas conseguem fazer a autoconfiança parecer competência. O profissional inseguro, ele não consegue vender competência para ninguém, se ele próprio não acredita nela. Essa é uma parte muito importante desse vídeo, que é a matriz SWOT. Tanto no nível organizacional quanto no nível pessoal, a matriz SWOT ela é mais uma formalidade do que uma orientação. Isso significa que as pessoas desenham a matriz e está num planejamento estratégico, está num plano de ação, mas muito pouco ela é consultada para orientar suas decisões. A matriz SWOT todo mundo conhece, ela tem como forças externas oportunidades e ameaças, que é aquilo que você não tem gerência, é aquilo que você pode apenas se preparar, porque vem de fora. E tem as questões internas, que são as forças e as fraquezas, aquilo que você tem domínio. Um exemplo, força e fraqueza pode ser a existência ou a inexistência de capacitação acadêmica. Depende só de você fazer os cursos que normalmente são exigidos para aquela ocupação que você pretende. Como oportunidade, um mercado em crescimento. Por exemplo, ciência de dados é um mercado em crescimento e muitas empresas já estão contratando e valorizando desde agora os cientistas de dados. Então isso é uma oportunidade que não depende de você. Isso foi a movimentação do mercado que fez surgir essa oportunidade. Já a ameaça pode ser a mecanização. À medida que você desenvolve um atendimento de telemarketing por robô, isso representa uma ameaça para o profissional que faz atendimento de telemarketing. Não depende de você, isso é o mercado que determina. E por que você deveria se preocupar com isso? Porque quando surge uma ameaça significativa, é quando você tem que ponderar se vai permanecer naquela profissão ou se vai procurar um outro ofício, uma outra ocupação. E teria que se qualificar para essa ocupação que você pretende. Percebeu aí a importância da matriz SWOT e como ela pode te orientar? Exemplos de forças: experiência profissional, graduação acadêmica, competências transversais. Isso está sendo muito valorizado hoje em dia, que não é aquela habilidade técnica. As empresas reconhecem que a técnica ela pode ser aprendida. Agora, capacidade de se relacionar, boa habilidade de comunicação, o indivíduo precisa levar isso para a empresa porque não se aprende com facilidade. E por fim, a rede de contatos. A indicação, ela atua no setor público, ela atua no setor privado, ela é muito importante para o seu desenvolvimento profissional. Como fraquezas, baixa qualificação para a exigência do cargo pode ser considerado uma fraqueza. Insegurança e, por fim, a gestão do tempo. É aquele profissional que não consegue atender prazos. Oportunidades, tendências de mercado. Aí agora observa a sutileza. Por que tendência? Porque quando explodir a contratação do cientista de dados e você pretender o cargo porque está pagando bem e porque tem muita gente contratando, você já teria que ter feito o curso e já teria que acumular experiência. Então perceba a importância de você acompanhar a tendência e não querer ingressar quando isso estiver acontecendo de fato. Como ameaça, crise econômica ou aumento da concorrência. Então, se é uma ameaça, ela precisa ser acompanhada de perto. Fez uma matriz SWOT, ela é o seu guia, ela precisa ser atualizada e consultada a todo momento. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.